ou até no nosso próprio corpo. É uma sensação que faz parte da experiência humana. Mas e se existisse uma resposta para esse sentimento? Uma solução, sabe? Poderosa e que vem de muito tempo atrás. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando essa ideia central de ser sarado pelas feridas de Cristo. Então vamos lá. Para começar, vamos encarar de frente o problema do abatimento. A fonte da nossa análise descreve isso como algo que a gente vê ao nosso redor e sente na pele. É como um fio condutor na história da humanidade. Mas a grande questão é que algo aconteceu há mais de 2000 anos que promete mudar tudo isso. E aqui está o coração da mensagem. Esse versículo, lá de 1 Pedro, é a chave de tudo. Ele não só reconhece esse estado de abatimento, mas também apresenta uma solução. E que solução? É algo profundo. Vamos tentar entender o que isso significa na prática. Isso nos joga direto para o centro da questão, o sacrifício de Cristo. A fonte chama isso de a essência do Evangelho. E olha, não se trata só de um evento histórico. É uma ação que tem consequências eternas e que responde diretamente àquele problema do abatimento que a gente falou no início. Então, o ponto principal é o seguinte: o sacrifício foi um ato de substituição. A fonte explica que Jesus, por não ter pecado algum, pegou o peso dos erros dos outros para si. Pensa bem, dentro dessa visão, era preciso uma reparação perfeita pela falha humana. Ou seja, ele não morreu por algo que ele fez, mas pelo que a humanidade fez. Essa é a ideia fundamental que a gente precisa pegar aqui. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar a ideia. É como se fosse a grande troca. De um lado estão os nossos pecados, aquilo que nos afasta de Deus. E do outro, a justiça de Cristo. E justiça, nesse caso, significa estar no estado correto, sabe? Em um relacionamento certo com Deus. Então, no sacrifício, o que aconteceu foi uma troca divina. Ele pegou o nosso lugar para que a gente pudesse receber o lugar dele. E qual o resultado dessa troca toda? A fonte usa uma imagem muito forte para descrever isso. Diz que esse sacrifício abre um caminho para fora da escuridão, direto para a luz. Não é só uma mudança de status, é uma mudança completa de ambiente, de direção. É o começo de uma vida transformada pela graça. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Ok, a gente entendeu o sacrifício, mas o que exatamente se recebe com isso? É aqui que a gente vai focar nos resultados mais concretos, na cura que, segundo a mensagem, vem das feridas de Cristo. A fonte resume tudo em 3 pontos principais, que são como os pilares dessa cura. Primeiro, o perdão dos pecados. É como ter uma lousa zerada. Segundo, uma vida nova no lugar da antiga, que vivia no escuro. E terceiro, um relacionamento com Deus que foi restaurado, que antes estava quebrado. São basicamente os presentes que vêm com essa cura. E tudo isso nos leva à parte prática. Como essa verdade toda muda o nosso jeito de viver o dia a dia. Agora a gente sai de só entender o conceito para começar a viver essa realidade, a viver, na verdade, dessa cura. Olha, essa frase aqui é muito poderosa. Ela faz uma separação importantíssima entre o que acontece do lado de fora e o que acontece do lado de dentro. O mundo pode continuar difícil, cheio de motivos para a gente ficar abatido, mas a transformação significa que esse sentimento não precisa mais ser o dono da casa, sabe? Ele não precisa mais definir quem a gente é por dentro. Isso aqui fecha a ideia perfeitamente. A transformação não é sobre seguir uma lista de regras, mas é uma resposta. É o que acontece naturalmente quando se entende a profundidade do amor e do sacrifício que foram mostrados na cruz. A vida inteira passa a ser um eco dessa verdade. E já caminhando para o final, a fonte convida a gente para um momento de reflexão. Depois de ouvir tudo isso, o que será que mais chama a atenção? Qual parte dessa mensagem parece que foi feita para cada um de nós, exatamente hoje? Para ajudar nessa reflexão, a fonte dá 3 focos possíveis. Para alguns, o que mais impacta é a realidade incrível de que Jesus assumiu os pecados. Para outros, a ideia de ser justificado, ou seja, de ser considerado justo diante de Deus não por mérito, mas por fé. Ou, talvez hoje, a mensagem que mais toca o coração é simplesmente esta: Jesus é a cura. E a gente termina com essa ideia final. O resultado de tudo isso é liberdade. A fonte nos lembra que, por causa do sacrifício de Jesus, é possível se libertar do abatimento, do pecado, da separação, e essa segunda fonte é uma notícia boa demais para não ser compartilhada.